Vamos abrigar-nos aqui, vá rápido! Esta chuva veio tão de repente. Vejam, os orangotangos também não gostam da chuva. É verdade. Os orangotangos não gostam de água. Aliás, eu também não. Água e eletrónica não combinam. Até parece que vão construir uma proteção contra a chuva. Sim, se calhar é mesmo isso. Os orangotangos são animais muito inteligentes. Até usam ferramentas. Ferramentas? Para quê? Usam, por exemplo, folhas para limpar a boca. Que engraçado! E afastam as moscas com ramos. À noite, montam uma cama com folhas. Mas que interessante! Sabiam que os orangotangos reconhecem-se ao espelho? A sério? Nem sabia que havia espelhos na selva. Também não sabia. Terei de fazer uma pesquisa mais aprofundada. O Bennett está só a gozar! Ah, pois. Mas sei que os orangotangos alimentam-se quase exclusivamente de vegetais. O que mais gostam é de fruta e folhas frescas, mas às vezes também de larvas. Mesmo assim, os orangotangos são os animais mais semelhantes a nós. Fazem parte da família dos hominídeos. O que é um hominídeo? São macacos biologicamente muito idênticos aos humanos. Por exemplo, não têm cauda comprida para os ajudar a balançar, mas em vez disso têm braços e pernas muito ágeis e uma coluna vertebral rígida. Esta ajuda-os a manter o tronco direito, tal como os humanos. Além disso, existe uma forte relação entre a mãe e a cria. A cria fica durante 7 anos com a mãe. Só depois disso é que aprende tudo o que precisa para a vida. Os orangotangos podem viver mais de 50 anos. Onde é que é o habitat natural dos orangotangos? Os orangotangos vivem exclusivamente nas ilhas de Sumatra e Bornéu, que fica no sudeste asiático, mas infelizmente estão em perigo de extinção. Porquê? Porque o seu habitat, a floresta, está a ser fortemente destruído. Cada vez mais abatem-se árvores e com isso os orangotangos perdem a sua casa. Sabem, aliás, o que quer dizer orangotango? Não faço ideia. Orangotango vem do malaio e significa pessoa da floresta. Porque gostam muito de viver nas árvores e sabem trepar muito bem, não é? Sim, também podia ser por isso. Há muito tempo atrás, os primeiros povos de Sumatra contavam que os orangotangos são pessoas pequeninas que simplesmente não sabem falar e que vivem na floresta para não terem de trabalhar. Mas acho que isso é só uma brincadeira. Também acho. Mas olhem que a ideia não é nada má. Não ter de arrumar, relaxar apenas nas árvores. E não falar e comer larvas. Ok, se calhar não é assim tão boa ideia. Eu recebi novamente um e-mail com uma pergunta muito interessante. Quem é que escreveu? O Flynn dos Estados Unidos da América escreve: devo ter medo dos tubarões no mar? Oh, sim, é uma excelente pergunta. Ana, mas que emocionante. Conta, Robert. Tudo bem, então. Os tubarões existem em todo o mundo, tanto em alto mar como também perto da costa. Os tubarões já existiam no tempo dos dinossauros. Hoje existem mais de 500 espécies diferentes. Também as raias fazem parte da família dos tubarões. O tubarão mais pequeno é o tubarão branco anão. Este tem o comprimento aproximado de uma banana. O tubarão maior é o tubarão-baleia.
O espécime maior que já foi medido tinha quase 14 metros de comprimento. Este come plâncton e outros micro-organismos que ele suga com a sua grande boca. Então, ele não é perigoso para o ser humano? Não, mas é um peixe muito grande e deveríamos manter a distância dele. O tubarão mais conhecido é com toda a certeza o tubarão branco. Em muitos filmes ele é apresentado como um monstro perigoso que também ataca o ser humano. E ação! Corta! Então ele não faz nada ao ser humano? O ser humano não faz parte da ementa dos tubarões. Os tubarões comem peixes e outros animais marinhos. Então, por que motivo se ouve falar de vez em quando de ataques de tubarões? Muitas das vezes esses ataques acontecem por engano. Na verdade, o tubarão não quer ferir o ser humano, mas ele é curioso, quer saber o que há na água. Portanto, há uma mordida para fazer o teste do sabor. Infelizmente, uma mordida desta pode ferir o ser humano. Robert, é verdade que os tubarões conseguem cheirar o sangue na água? Sim, é verdade. Um tubarão conseguiria cheirar uma gota minúscula de sangue nesta piscina. No entanto, só lhe interessa se o sangue for de um peixe. O sangue do ser humano não é do seu interesse. Então, os tubarões não atacam os seres humanos? Isso só acontece em casos muito raros. No ano 2019 foram contados em todo o mundo apenas 64 ataques de tubarões. Mas isso é muito! A probabilidade de ganhar a lotaria é muito maior do que ser atacado por um tubarão. Então, o que é que os tubarões comem? Os tubarões brancos, por exemplo, alimentam-se de focas e leões marinhos. Os tubarões mais pequenos alimentam-se de peixes mais pequenos e alguns tubarões comem apenas plâncton e animais marinhos mais pequenos. Então o ser humano não precisa de ter medo dos tubarões? Devem ter respeito, mas medo não. Mas, infelizmente, os tubarões devem ter medo dos seres humanos, pois nós matamos todos os anos muitos tubarões. Afinal, porquê? Muitos tubarões são capturados nas redes de outros peixes, ou seja, os tubarões são apanhados nas redes de pescadores, apesar destes andarem à pesca de outros peixes. E isto é mesmo triste. Robert, o que se deve fazer se tivermos um encontro com um tubarão na água? Se tivermos um encontro com um tubarão na água, o mais importante é tentar manter a calma. Nunca devemos entrar em pânico e bater energicamente com as pernas na água, caso contrário, o tubarão poderá pensar que se trata de um peixe a debater-se. Devemos observar o tubarão e não o perder de vista. Os tubarões não gostam de se sentir observados. Os tubarões são muito curiosos. Pode acontecer que estes nadem em círculos à volta de um nadador ou um mergulhador. Se eles se aproximarem demasiado, podem ser afastados com um ligeiro toque sobre o focinho. É preciso ser muito corajoso. Sim, mas ajuda, pois o tubarão não está familiarizado com isso. Normalmente um tubarão nunca é atacado por qualquer outro animal na água, por isso irá deixá-lo muito inseguro. Mas vocês ainda podem fazer mais uma coisa para nem sequer encontrar um tubarão. Não entrem na água onde souberem que foram vistos tubarões. As praias em que há tubarões estão, na maioria das vezes, identificadas com placas de sinalização. Não o faremos. Além disso, nunca se deve nadar no mar durante a noite ou ao anoitecer, ou seja, a quando o pôr e o nascer do sol, pois é a altura preferida dos tubarões para caçar. Durante o dia, os tubarões costumam descansar e ficam nas profundezas da água. Nessa altura, nós já estamos na cama ou a jantar ou a tomar o pequeno almoço. Vejam só! Porquê é que o urso polar tem língua totalmente azul? Deve ter comido demasiado gelado de mirtilo. Vocês sabiam que, quando os cães ficam com calor, começam a arfar e deitam a língua de fora? É assim que se refrescam e os ursos polares fazem o mesmo. Sim, mas os ursos polares vivem no Polo Norte, onde já faz muito frio. Não me parece que precisem de se refrescar por lá. Imagina que um urso polar vai caçar, começa a correr com aquele pelo grosso e então fica cada vez com mais calor. Quando vocês vão andar de ternó com os vossos casacos de inverno quentes e depois têm de puxar o vosso ternó pelo monte acima, ficam com calor, não ficam? Lá isso é verdade, mas o que é que isso tem a ver com a língua azul?
Uma vez que o urso polar não pode simplesmente despir-se quando fica com calor, como nós fazemos quando tiramos os casacos, é importante que o seu sangue arrefeça. Os investigadores suspeitam que é por isso que os ursos polares têm tantas veias na língua e essas veias parecem azuis. Uau, não sabia disso! Mas agora conta lá, por que é que os ursos polares não comem pinguins? Porque eles nunca se poderiam encontrar na natureza. O urso polar vive no Polo Norte e os pinguins vivem no Polo Sul. Ah! Então vamos lá agora ao Polo Sul, que eu quero ver pinguins! Está bem, vamos lá. Os pinguins são tão engraçados! E porquê é que os pinguins não voam apesar de serem pássaros? Os pinguins deixaram de saber voar há milhares de anos, provavelmente porque deixaram de ter inimigos em terra e assim não têm de voar para fugir. Mas em contrapartida, conseguem nadar extremamente bem e mergulhar muito fundo. Vejam só como os bebés pinguins se estão a divertir! Oh, mas não está aqui nada. Está assim! Tens de olhar com atenção! Estamos a ser observados! Tens razão, está ali um hipopótamo a nadar. Os hipopótamos estão perfeitamente adaptados à vida aquática, apesar de não saberem nadar. Eles andam com as patas sobre o fundo. A sério? Não sabia? E ali há mais! Estiveram muito tempo debaixo d'água! Sim, os hipopótamos conseguem ficar vários minutos debaixo de água. Vejam só como são rápidos! Apesar de terem pernas curtas, eles conseguem correr muito rapidamente e por isso eles podem ser muito perigosos. Quando se sentem ameaçados ou para defender as suas crias, eles atacam muito rapidamente. Com uma boca tão grande, podem imaginar o quão perigoso isso pode ser. Vem aí a comida! Uau, vejam como deslizam! 2 alfaces de uma só vez! Sim, um hipopótamo adulto come até 40 quilos de erva, plantas e fruta. É muita comida. E isto todos os dias. Ai, agora fiquei também com fome. Que tal fazermos uma pausa e irmos comer um gelado? Sim, se quiserem. Sim, queremos! São tão engraçados! Como se chamam? Chamam-se lémures de caudanela. São lémures de Madagascar. E como sabes isso tudo? Aliás, o que são lémures? Lémures são primatas, têm um pouco de macacos, mas não totalmente. De dia são ativos, muito brincalhões e à noite dormem nas árvores. Comem fruta, plantas e por vezes insetos. E tal como as suricatas, eles vivem em pequenos grupos. O líder é sempre uma fêmea. Exatamente. Sim, já percebemos, Bennett. Já sabias isto tudo. Claro, está tudo aqui escrito atrás de ti. Bem me parecia. Oh, o gelado é tão bom! Mesmo! É super delicioso! Como é que se faz gelado? Isso fica para a próxima. Até breve. Tchau! Ai, que bom! Queres provar? É melhor não. Eu acho que está ali qualquer coisa! Está a vir diretamente na nossa direção! A minha câmara de imagem térmica mostra que está a vir algo na nossa direção. Parece um gato, mas muito, muito maior. Se calhar é um leão, Uau! Viram isto? Sim, incrível! Ainda bem que estamos no zoo e não na selva! E eu pensava que os gatos não gostavam de água. Isso é verdade. A maior parte dos felinos grandes, como por exemplo os leões ou os leopardos, não gostam da água. Mas o tigre é diferente. Os tigres adoram água e sabem nadar muito bem. Em zonas quentes, eles gostam de ir para dentro da água para se refrescarem. Ei, Robert, voltaste a receber um e-mail! Sim, da Shenlu, da China. Ela quer saber se os tratadores de animais também fazem festinhas aos animais. Tenho uma ideia! Por que não lhe perguntamos? Olá! Temos uma pergunta. Olá! Então, o que querem saber?
Os tratadores de animais fazem festinhas aos animais? Bem, apesar dos tigres parecerem grandes gatinhos fofinhos, eles não deixam de ser felinos predadores perigosos. São imprevisíveis. Respondo-vos já que não. Não fazemos festinhas a tigres adultos. E aos tigres pequeninos também não? Ao Fluffy? Se calhar até sim. Mas a sua mãe não tira os olhos dele. Oh, que pena. Tem um ar tão fofo. Pois tem, mas não deixa de ser um felino predador, só que em tamanho pequenino. Querem ver um animal que eu acariciei durante muito tempo? Sim, sim! Aqui estamos. Esta é a pequena Ling. Ursos pandas! E fizeste festinhas a estes? A Ling, sim, durante algum tempo. Depois dela nascer, a mãe da Ling não se sentia muito bem. Estava muito fraca e não podia tratar do seu bebê. Por isso, eu tratei da pequenita. Dava-lhe o biberão, segurava-a nos braços e fazia-lhe festinhas. Oh, que bonito que deve ter sido. Os ursos pandas, quando nascem, são do tamanho de um hamster. Pesam tanto como uma tablete de chocolate e nascem cegos e nus. Só passados 30 dias é que começam a ter pelo com o típico desenho preto e branco. Exatamente. Bem, agora tenho de os ir alimentar. Os pandas comem quase o dia todo. O que comem os ursos pandas? Só pensas em comer. Pois claro. É muito interessante. Os ursos pandas pertencem à família dos predadores, mas há cerca de 2 milhões de anos tornaram-se vegetarianos. Hoje comem quase exclusivamente bambu, que por vezes até mandamos vir da China. A sério? De avião? Mas porquê da China? A China é o lar dos pandas. Pronto. Querem agora ver os pandas vermelhos? São completamente vermelhos. Por que é que não são brancos e pretos como os pandas gigantes? Assim podem camuflar-se melhor, pois na sua terra natal eles ficam muitas vezes sentados nas árvores que têm muito musgo vermelho. Por isso também os chamamos de raposas de fogo. E os pandas vermelhos são da mesma família dos pandas gigantes? Os cientistas ainda não são unânimes quanto a isso. Os pandas fazem parte da família dos ursos. Quanto aos pandas vermelhos, a ciência ainda está a estudar o caso. Uns dizem que ele é um felino e outros dizem que é um guaxinim. Mas não importa, panda vermelho, pois és muito giro. Querem ir à zona onde podem fazer festinhas aos animais? Sim, sim! Pronto, aqui podem fazer festinhas aos animais, mas tenham cuidado. Os animais podem mordiscar. Se notarem que um animal não quer ser tocado, deixem-no em paz. Claro, não se preocupe. E quando sou eu que não quero ser agarrado? Que bom, podemos finalmente sair. Uau! Vejam só os crocodilos, que fixe! E ali estão os crocodilos bebés, tão fofos. Sabiam que os crocodilos, tal como os pássaros, descendem dos dinossauros? A sério? Então são migalhaços dos dinos? Mesmo fixe! Mais ou menos. Os crocodilos chegam aos 80 ou 100 anos. Também passam o dia deitados e mal se mexem. Sim, mas também podem ser super rápidos, tanto na água como em terra. É assim que caçam as suas presas. Como é que fazem isso? No mundo selvagem, não aqui no zoo, eles aproximam-se discretamente e muito, mas mesmo muito lentamente da sua presa. Muitas vezes apenas se vê os olhos e o nariz à superfície da água e depois, quando estão suficientemente perto, eles atacam como um relâmpago. Debaixo de água, eles ficam à espera com a boca aberta e quando passa um peixe, basta-lhes apanhá-lo e fechar a boca. Não me convidem para ir nadar com um crocodilo. O que comem os crocodilos, afinal? Sobretudo peixes, aves aquáticas e outros animais. O próximo, por favor. Somos nós. Olá, família Parker. Reservamos pela internet 2 crianças e um robô.
Não tenho nenhum robô na minha lista. Acho que o vosso robô não precisa de pagar entrada. Boa, assim sobra dinheiro para gelados. Hoje ainda temos para vocês este pequeno saco surpresa com uma figura animal. Que fixe! Obrigado. E ainda outra coisa, crianças. A Casa dos Elefantes e a Estufa Tropical ainda estão fechadas por causa do coronavírus e para manter a distância, vocês sabem. Ok, não há problema. Uau! Parece mesmo que estamos em África. E tantos animais diferentes. Sim, e sobretudo animais curiosos. Robert, E afinal, que tamanho é que as girafas podem alcançar? as girafas podem chegar aos 6 metros. Ou seja, podiam espreitar por uma janela de um segundo andar de uma casa. São os maiores mamíferos terrestres do mundo. Uau! Também é interessante saber que o pescoço de uma girafa tem também 7 vértebras como uma pessoa, ou como, por exemplo, este pequeno rato aqui. Mas as vértebras de uma girafa são muito maiores que as de um rato. Exatamente. Ali estão as suricatas! Eu adoro as suricatas! São tão engraçadas! Sim, são engraçadas, mas também são predadoras. Sério? Sim, o que elas mais gostam de comer são insetos e aranhas, mas também caçam ratos pequenos. As suricatas vivem sempre em colónias. Isto quer dizer que várias famílias de suricatas vivem juntas em comunidade. Há sempre uma suricata a vigiar para avisar quando se aproxima um inimigo. Acho que aqui é este. Numa situação de perigo, o vigilante avisa as outras suricatas e todos desaparecem logo no buraco mais próximo que encontrarem na terra. Também gostam de se aconchegar umas às outras e são animais muito sociáveis. Eu era capaz de passar o dia todo a olhar para a suricata. Anda, vamos continuar para os leões ou para os ursos polares e os pinguins. Ok. Sabem por que razão os ursos polares não comem pinguins? Não faço ideia. Conto-vos isso no próximo episódio. Isso e muito mais. Queremos tanto saber. Vamos abrigar-nos aqui, vá rápido! Esta chuva veio tão de repente. Vejam, os orangotangos também não gostam da chuva. É verdade. Os orangotangos não gostam de água. Aliás, eu também não. Água e eletrónica não combinam. Até parece que vão construir uma proteção contra a chuva. Sim, se calhar é mesmo isso. Os orangotangos são animais muito inteligentes. Até usam ferramentas. Ferramentas? Para quê? Usam, por exemplo, folhas para limpar a boca. Que engraçado! E afastam as moscas com ramos. À noite, montam uma cama com folhas. Mas que interessante. Sabiam que os orangotangos reconhecem-se ao espelho? A sério? Nem sabia que havia espelhos na selva. Também não sabia. Terei de fazer uma pesquisa mais aprofundada. O Bennett está só a gozar. Pois. Mas sei que os orangotangos alimentam-se quase exclusivamente de vegetais. O que mais gostam é de fruta e folhas frescas, mas às vezes também de larvas. Mesmo assim, os orangotangos são os animais mais semelhantes a nós. Fazem parte da família dos hominídeos. O que é um hominídeo? São macacos biologicamente muito idênticos aos humanos. Por exemplo, não têm cauda comprida para os ajudar a balançar, mas em vez disso têm braços e pernas muito ágeis e uma coluna vertebral rígida. Esta ajuda-os a manter o tronco direito, tal como os humanos.
Além disso, existe uma forte relação entre a mãe e a cria. A cria fica durante 7 anos com a mãe. Só depois disso é que aprende tudo o que precisa para a vida. Os orangotangos podem viver mais de 50 anos. Onde é que é o habitat natural dos orangotangos? Os orangotangos vivem exclusivamente nas ilhas de Sumatra e Bornéu, que fica no sudeste asiático, mas infelizmente estão em perigo de extinção. Porquê? Porque o seu habitat, a floresta, está a ser fortemente destruído. Cada vez mais abatem-se árvores e com isso os orangotangos perdem a sua casa. Sabem, aliás, o que quer dizer orangotango? Não faço ideia. Orangotango vem do malaio e significa pessoa da floresta. Porque gostam muito de viver nas árvores e sabem trepar muito bem, não é? Sim, também podia ser por isso. Há muito tempo atrás, os primeiros povos de Sumatra contavam que os orangotangos são pessoas pequeninas que simplesmente não sabem falar e que vivem na floresta para não terem de trabalhar. Mas acho que isso é só uma brincadeira. Também acho. Mas olhem que a ideia não é nada má. Não ter de arrumar, relaxar apenas nas árvores. E não falar e comer larvas. Ok, se calhar não é assim tão boa ideia. Eu recebi novamente um e-mail com uma pergunta muito interessante. Quem é que escreveu? O Flynn dos Estados Unidos da América escreve: devo ter medo dos tubarões no mar? Oh, sim, é uma excelente pergunta. Ana, mas que emocionante. Conta, Robert. Tudo bem, então. Os tubarões existem em todo o mundo, tanto em alto mar como também perto da costa. Os tubarões já existiam no tempo dos dinossauros. Hoje existem mais de 500 espécies diferentes. Também as raias fazem parte da família dos tubarões. O tubarão mais pequeno é o tubarão branco anão. Este tem o comprimento aproximado de uma banana. O tubarão maior é o tubarão-baleia. O espécime maior que já foi medido tinha quase 14 metros de comprimento. Este come plâncton e outros micro-organismos que ele suga com a sua grande boca. Então, ele não é perigoso para o ser humano? Não, mas é um peixe muito grande e deveríamos manter a distância dele. O tubarão mais conhecido é com toda a certeza o tubarão branco. Em muitos filmes ele é apresentado como um monstro perigoso que também ataca o ser humano. E ação! Corta! Então ele não faz nada ao ser humano? O ser humano não faz parte da ementa dos tubarões. Os tubarões comem peixes e outros animais marinhos. Então, por que motivo se ouve falar de vez em quando de ataques de tubarões? Muitas das vezes esses ataques acontecem por engano. Na verdade, o tubarão não quer ferir o ser humano, mas ele é curioso, quer saber o que há na água. Portanto, há uma mordida para fazer o teste do sabor. Infelizmente, uma mordida desta pode ferir o ser humano. Robert, é verdade que os tubarões conseguem cheirar o sangue na água? Sim, é verdade. Um tubarão conseguiria cheirar uma gota minúscula de sangue nesta piscina. No entanto, só lhe interessa se o sangue for de um peixe. O sangue do ser humano não é do seu interesse. Então, os tubarões não atacam os seres humanos? Isso só acontece em casos muito raros. No ano 2019 foram contados em todo o mundo apenas 64 ataques de tubarões. Mas isso é muito. A probabilidade de ganhar a lotaria é muito maior do que ser atacado por um tubarão. Então, o que é que os tubarões comem? Os tubarões brancos, por exemplo, alimentam-se de focas e leões marinhos. Os tubarões mais pequenos alimentam-se de peixes mais pequenos e alguns tubarões comem apenas plâncton e animais marinhos mais pequenos. Então o ser humano não precisa de ter medo dos tubarões? Devem ter respeito, mas medo não. Mas, infelizmente, os tubarões devem ter medo dos seres humanos, pois nós matamos todos os anos muitos tubarões. Afinal, porquê? Muitos tubarões são capturados nas redes de outros peixes, ou seja, os tubarões são apanhados nas redes de pescadores, apesar destes andarem à pesca de outros peixes.
Isto é mesmo triste. Robert, o que se deve fazer se tivermos um encontro com um tubarão na água? Se tivermos um encontro com um tubarão na água, o mais importante é tentar manter a calma. Nunca devemos entrar em pânico e bater energicamente com as pernas na água. Caso contrário, o tubarão poderá pensar que se trata de um peixe a debater-se. Devemos observar o tubarão e não o perder de vista. Os tubarões não gostam de se sentir observados. Os tubarões são muito curiosos. Pode acontecer que estes nadem em círculos à volta de um nadador ou um mergulhador. Se eles se aproximarem demasiado, podem ser afastados com um ligeiro toque sobre o focinho. É preciso ser muito corajoso. Sim, mas ajuda, pois o tubarão não está familiarizado com isso. Normalmente um tubarão nunca é atacado por qualquer outro animal na água, por isso irá deixá-lo muito inseguro. Mas vocês ainda podem fazer mais uma coisa para nem sequer encontrar um tubarão. Não entrem na água onde souberem que foram vistos tubarões. As praias em que há tubarões estão, na maioria das vezes, identificadas com placas de sinalização. Não o faremos. Além disso, nunca se deve nadar no mar durante a noite ou ao anoitecer, ou seja, quando o pôr e o nascer do sol, pois é a altura preferida dos tubarões para caçar. Durante o dia, os tubarões costumam descansar e ficam nas profundezas da água. Nessa altura, nós já estamos na cama ou a jantar ou a tomar o pequeno almoço. Vejam só! Porquê que o urso polar tem língua totalmente azul? Deve ter comido demasiado gelado de mirtilo. Vocês sabiam que quando os cães ficam com calor, começam a arfar e deitam a língua de fora? É assim que se refrescam e os ursos polares fazem o mesmo. Sim, mas os ursos polares vivem no Polo Norte, onde já faz muito frio. Não me parece que precisem de se refrescar por lá. Imagina que um urso polar vai caçar, começa a correr com aquele pelo grosso e então fica cada vez com mais calor. Quando vocês vão andar de ternó com os vossos casacos de inverno quentes e depois têm de puxar o vosso ternó pelo monte acima, ficam com calor, não ficam? Lá isso é verdade, mas o que é que isso tem a ver com a língua azul? Uma vez que o urso polar não pode simplesmente despir-se quando fica com calor, como nós fazemos quando tiramos os casacos, é importante que o seu sangue arrefeça. Os investigadores suspeitam que é por isso que os ursos polares têm tantas veias na língua e essas veias parecem azuis. Uau, não sabia disso! Mas agora conta lá, porquê que os ursos polares não comem pinguins? Porque eles nunca se poderiam encontrar na natureza. O urso polar vive no Polo Norte e os pinguins vivem no Polo Sul. Ah! Então vamos lá agora ao Polo Sul, que eu quero ver pinguins! Está bem, vamos lá. Os pinguins são tão engraçados! E porquê é que os pinguins não voam apesar de serem pássaros? Os pinguins deixaram de saber voar há milhares de anos, provavelmente porque deixaram de ter inimigos em terra e assim não têm de voar para fugir. Mas em contrapartida, conseguem nadar extremamente bem e mergulhar muito fundo. Vejam só como os bebés pinguins se estão a divertir! Ah, mas não está aqui nada. Está assim! Tens de olhar com atenção! Estamos a ser observados! Tens razão, está ali um hipopótamo a nadar. Os hipopótamos estão perfeitamente adaptados à vida aquática, apesar de não saberem nadar. Eles andam com as patas sobre o fundo. A sério? Não sabia? E ali há mais! Estiveram muito tempo debaixo d'água! Sim, os hipopótamos conseguem ficar vários minutos debaixo de água. Vejam só como são rápidos! Apesar de terem pernas curtas, eles conseguem correr muito rapidamente e por isso eles podem ser muito perigosos. Quando se sentem ameaçados ou para defender as suas crias, eles atacam muito rapidamente. Com uma boca tão grande, podem imaginar o quão perigoso isso pode ser. Vem aí a comida! Uau, vejam como deslizam! 2 alfaces de uma só vez! Sim, um hipopótamo adulto come até 40 quilos de erva, plantas e fruta. É muita comida. E isto todos os dias. Ai, agora fiquei também com fome. Que tal fazermos uma pausa e irmos comer um gelado? Sim, se quiserem.
Sim, queremos! São tão engraçados. Como se chamam? Chamam-se lémures de cauda anela. São lémures de Madagascar. E como sabes isso tudo? Aliás, o que são lémures? Lémures são primatas, têm um pouco de macacos, mas não totalmente. De dia são ativos, muito brincalhões e à noite dormem nas árvores. Comem fruta, plantas e por vezes insetos. E tal como as suricatas, eles vivem em pequenos grupos. O líder é sempre uma fêmea. Exatamente. Sim, já percebemos, Bennett. Já sabias isto tudo. Claro, está tudo aqui escrito atrás de ti. Bem me parecia. Oh, o gelado é tão bom. Mesmo! É super delicioso! Como é que se faz gelado? Isso fica para a próxima. Até breve. Tchau. Ai, que bom. Queres provar? É melhor não. Eu acho que está ali qualquer coisa. Está a vir diretamente na nossa direção! A minha câmara de imagem térmica mostra que está a vir algo na nossa direção. Parece um gato, mas muito, muito maior. Se calhar é um leão, Uau! Viram isto? Sim, incrível! Ainda bem que estamos no zoo e não na selva! E eu pensava que os gatos não gostavam de água. Isso é verdade. A maior parte dos felinos grandes, como por exemplo os leões ou os leopardos, não gostam da água. Mas o tigre é diferente. Os tigres adoram água e sabem nadar muito bem. Em zonas quentes, eles gostam de ir para dentro da água para se refrescarem. Ei, Robert, voltaste a receber um e-mail! Sim, da Shenlu, da China. Ela quer saber se os tratadores de animais também fazem festinhas aos animais. Tenho uma ideia! Por que não lhe perguntamos? Olá, temos uma pergunta. Olá! Então, o que querem saber? Os tratadores de animais fazem festinhas aos animais? Bem, apesar dos tigres parecerem grandes gatinhos fofinhos, eles não deixam de ser felinos predadores perigosos. São imprevisíveis. Respondo-vos já que não. Não fazemos festinhas a tigres adultos. E aos tigres pequeninos também não? Ao Fluffy? Se calhar até sim. Mas a sua mãe não tira os olhos dele. Oh, que pena. Tem um ar tão fofo. Pois tem, mas não deixa de ser um felino predador, só que em tamanho pequenino. Querem ver um animal que eu acariciei durante muito tempo? Sim, sim! Aqui estamos. Esta é a pequena Ling. Ursos pandas! E fizeste festinhas a estes? A Ling, sim, durante algum tempo. Depois dela nascer, a mãe da Ling não se sentia muito bem. Estava muito fraca e não podia tratar do seu bebê. Por isso, eu tratei da pequenita. Dava-lhe o biberão, segurava-a nos braços e fazia-lhe festinhas. Oh, que bonito que deve ter sido! Os ursos pandas, quando nascem, são do tamanho de um hamster. Pesam tanto como uma tablete de chocolate e nascem cegos e nus. Só passados 30 dias é que começam a ter pelo com o típico desenho preto e branco. Exatamente. Bem, agora tenho de os ir alimentar. Os pandas comem quase o dia todo. O que comem os ursos pandas? Só pensas em comer. Pois claro. É muito interessante. Os ursos pandas pertencem à família dos predadores, mas há cerca de 2 milhões de anos tornaram-se vegetarianos. Hoje comem quase exclusivamente bambu, que por vezes até mandamos vir da China. A sério? De avião? Mas porquê da China? A China é o lar dos pandas. Pronto. Querem agora ver os pandas vermelhos? São completamente vermelhos! Por que é que não são brancos e pretos como os pandas gigantes? Assim podem camuflar-se melhor.
pois na sua terra natal eles ficam muitas vezes sentados nas árvores que têm muito musgo vermelho. Por isso também os chamamos de raposas de fogo. E os pandas vermelhos são da mesma família dos pandas gigantes? Os cientistas ainda não são unânimes quanto a isso. Os pandas fazem parte da família dos ursos. Quanto aos pandas vermelhos, a ciência ainda está a estudar o caso. Uns dizem que ele é um felino e outros dizem que é um guaxinim. Mas não importa, panda vermelho, pois és muito giro. Querem ir à zona onde podem fazer festinhas aos animais? Sim, sim! Pronto, aqui podem fazer festinhas aos animais, mas tenham cuidado. Os animais podem mordiscar. Se notarem que um animal não quer ser tocado, deixem-no em paz. Claro, não se preocupe. E quando sou eu que não quero ser agarrado? Que bom, podemos finalmente sair. Uau! Vejam só os crocodilos, que fixe! E ali estão os crocodilos bebés, tão fofos. Sabiam que os crocodilos, tal como os pássaros, descendem dos dinossauros? A sério? Então são migalhaços dos dinos? Mesmo fixe! Mais ou menos. Os crocodilos chegam aos 80 ou 100 anos. Também passam o dia deitados e mal se mexem. Sim, mas também podem ser super rápidos, tanto na água como em terra. É assim que caçam as suas presas. Como é que fazem isso? No mundo selvagem, não aqui no zoo, eles aproximam-se discretamente e muito, mas mesmo muito lentamente da sua presa. Muitas vezes apenas se vê os olhos e o nariz à superfície da água e depois, quando estão suficientemente perto, eles atacam como um relâmpago. Debaixo de água, eles ficam à espera com a boca aberta e quando passa um peixe, basta-lhes apanhá-lo e fechar a boca. Não me convidem para ir nadar com um crocodilo. O que comem os crocodilos, afinal? Sobretudo peixes, aves aquáticas e outros animais. O próximo, por favor. Somos nós. Olá, família Parker. Reservamos pela internet 2 crianças e um robô. Não tenho nenhum robô na minha lista. Acho que o vosso robô não precisa de pagar entrada. Boa! Assim sobra dinheiro para gelados. Hoje ainda temos para vocês este pequeno saco surpresa com uma figura animal. Que fixe! Obrigado. E ainda outra coisa, crianças. A Casa dos Elefantes e a Estufa Tropical ainda estão fechadas por causa do coronavírus e para manter a distância, vocês sabem. Ok, não há problema. Uau! Parece mesmo que estamos em África. E tantos animais diferentes. Sim, e sobretudo animais curiosos. Robert, E afinal, que tamanho é que as girafas podem alcançar? as girafas podem chegar aos 6 metros. Ou seja, podiam espreitar por uma janela de um segundo andar de uma casa. São os maiores mamíferos terrestres do mundo. Uau! Também é interessante saber que o pescoço de uma girafa tem também 7 vértebras como uma pessoa, ou como, por exemplo, este pequeno rato aqui. Mas as vértebras de uma girafa são muito maiores que as de um rato. Exatamente. Ali estão as suricatas. Eu adoro as suricatas. São tão engraçadas. Sim, são engraçadas, mas também são predadoras. Sério? Sim, o que elas mais gostam de comer são insetos e aranhas, mas também caçam ratos pequenos. As suricatas vivem sempre em colónias. Isto quer dizer que várias famílias de suricatas vivem juntas em comunidade. Há sempre uma suricata a vigiar para avisar quando se aproxima um inimigo. Acho que aqui é este. Numa situação de perigo, o vigilante avisa as outras suricatas e todos desaparecem logo no buraco mais próximo que encontrarem na terra. Também gostam de se aconchegar umas às outras e são animais muito sociáveis. Eu era capaz de passar o dia todo a olhar para a suricata. Anda! Vamos continuar para os leões ou para os ursos polares e os pinguins. Ok. Sabem por que razão os ursos polares não comem pinguins? Não faço ideia. Conto-vos isso no próximo episódio. Isso e muito mais. Queremos tanto saber!